tudo vai passar. Oh, glória! Seja exaltado a Deus. Que você já passou. Não era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: deixa aí, vou levantar. E onde colocar as mãos eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme não. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer Louvado seja que Deus. vai acontecer. Aleluia! Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme não. Glória! Levanta, tem muita gente que te ama. Glória a Deus Deus. mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Graças a Deus. Agradeço a oportunidade de nome de Jesus. Amém. Oh, glória, louvado seja Deus. Vamos orar pelo servo do Senhor, pelo Alexandre, estará trazendo a palavra de Deus aos nossos corações. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, oramos, Senhor, pela vida do teu servo nesta manhã, que estará trazendo a poderosa palavra do Senhor. Fale conosco, ministra em nós a tua palavra. Queremos ouvir a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Glória ao teu santo nome. Oh, glória! Aleluias. Louvado seja Deus. Glória, glórias a ti. Amém? Só da igreja com a paz do Senhor. Amém. Confesso aos irmãos que é um turbilhão de emoções. Uma hora você está tremendo, outra hora você está convicto que para falar a palavra de Deus, mas estamos aí. Glória Nosso a Deus é um Deus de guerra Glória a que nos prepara para essas Aleluia. batalhas. Verdade. Aleluia, Jesus. Queria que os irmãos abrissem a palavra de Deus no livro de Juízes, capítulo 3. Oh, exaltado seja o teu santo nome. É, Jesus. Livro de Juízes, capítulo 3, a partir do versículo 12. Louvado seja o teu nome, Senhor. Juízes 3, a partir do verso 12. É um texto um pouco extenso, mas é necessário para a compreensão da introdução da palavra de Deus. Aleluia. 12. Porém os filhos de Israel tornaram a fazer mal o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor esforçou a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel. Portanto fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E ajuntou consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e foi e feriu a Israel, e tomaram a cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Eude livra-os. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes levantou um libertador, Eude, filho de Gera, benjamita, homem canhoto. E os filhos de Israel enviaram pela sua mão um presente a Eglon, rei dos Moabitas. Eude fez uma espada de 2 fios, do comprimento de um côvado, e cingiu-a por debaixo das suas vestes, a sua coxa direita. E levou aquele presente a Eglon, rei dos Moabitas, e era Eglon homem muito gordo. E sucedeu que, acabando de entregar o presente, despediu a gente que trouxera o presente, porém voltou do ponto em que estavam as imagens de escultura, ao pé de Gilgal, e disse: tenho uma palavra secreta para ti, ó rei. Este disse: cala-te. E todos os que lhe assistiam
saíram de diante dele. Eude entrou num cenáculo fresco, que o rei tinha para si só, onde estava sentado, e disse Eude: tenho para ti uma palavra de Deus. E levantou da cadeira. Então Eude estendeu a sua mão esquerda e lançou mão da espada da sua coxa direita, e lá cravou no ventre, de tal maneira que entrou até a empunhadura, após a folha. E a gordura encerrou a folha, porque não tirou a espada do ventre, e saiu-lhe o excremento. Somente até aqui, amados. Aleluia, Jesus. Aleluia. Vendo que no livro de Juízes, capítulo 3, versículo 12, nos diz que os filhos de Israel tornaram a fazer mal aos olhos de Deus. Mais uma vez, os filhos de Israel tornaram a fazer mal aos olhos do Senhor. Então Deus permitiu mal a Israel, permitindo que Eglon, rei dos Moabitas, juntamente com os filhos de Amon e os Amalequitas, tomassem a cidade das palmeiras, em outras traduções, Jericó. E Israel serviu Eglon por 18 anos. Amados, podemos ver que no mundo não é diferente. Falando a verdade, está até pior. A iniquidade está se aumentando cada vez mais. E vendo que hoje, através da internet, é uma via de mão dupla, onde as pessoas antigamente só ouviam o que tinham das redes sociais, da mídia e tudo. Hoje as pessoas têm o poder de falar também. Mas mesmo vendo isso, vendo que tem muitos influenciadores do inimigo. O inimigo está usando muitas pessoas dentro da internet. Sim. Para nós que somos cristãos, tem muitas coisas boas em estudo, tudo. Mas para o mundo está cada vez pior. Onde o pecado está crescendo cada vez mais. Verdade. Vendo que o mal que estão fazendo aos olhos do Senhor está cada vez maior. Vendo a imoralidade sexual que está tendo no mundo. Onde hoje o mundo moderno se fala em casamento aberto, que pertencer, ser fiel a uma pessoa, hoje isso já é careta, porque ninguém é dono de ninguém. As pessoas falam cada coisa, irmãos, que para nós que somos crentes, já dá uma coisa ruim. Imagine para o nosso Deus, que é um Deus puro, um Deus santo. Aleluia. Pessoas estão cada vez mais se afundando na prostituição. Estamos vendo casamentos sendo destruídos. Igual a missionária falou, pessoas que estavam com nós congregando há dias atrás, hoje estão se largando por coisas tão pequenas, amados, que Deus zela tanto pelo casamento, e hoje vemos que pessoas, às vezes, por pouca coisa, um desiste do outro, e não é a vontade de Deus. Verdade. Vemos também, Senhor, por aumentar a iniquidade, o coração de muitos estão se friando, vendo que a violência no mundo está cada vez maior. Aquele que tem o poder oprime aquele que é mais fraco, e isso vem se aumentando, Senhor. Mas Deus permite todo esse mal, Deus. Deus permite esse mal para aquelas pessoas que vêm fazendo coisas ruins aos teus olhos. Vendo nações que estão sofrendo por pandemias, por guerras, mas Deus permite tudo isso para que nós viemos clamar a Deus. Para que nós venhamos nos consertar, nos se arrepender de nossos pecados e clamar a Deus. Verdade. Continuando vendo que os israelitas, eles clamaram ao Senhor, e o Senhor ouviu o clamor do povo de Israel, e levanta um libertador, de nome Eude, da tribo de Benjamim, homem canhoto. Vimos que a tribo de Benjamim naquela época era uma tribo pequena. Era uma das menores tribos de Israel. E canhoto naquele tempo, na antiguidade, não só na Bíblia, mas nas outras demais culturas, não era uma coisa positiva, era uma coisa negativa. Até mesmo na Bíblia, vemos que Deus usa muito a destra de Deus com a mão direita, sempre para um lado positivo, e o esquerdo sempre um lado negativo. E Eude, ele era canhoto, ele era da tribo de Benjamim e era canhoto. Então vemos que às vezes nós esperamos alguém nos ajudar, às vezes esperamos o Deus se manifestar de uma forma com poder, usando pessoas grandes, mas não. Deus, muitas vezes, ele usa aquele pequeno, de uma tribo pequena, um homem que aos olhos da sociedade é um homem com defeito, é um homem que para a sociedade ninguém dá nada, mas para Deus é esse que eles usam,
Vimos que uns tempos atrás o pastor pregou sobre Davi, que era o menor da sua casa. Aqui com Eude também, era um homem de uma tribo pequena, canhoto, aos olhos da sociedade apenas mais um. Mas Deus, quando Ele quer usar, independente do que seja, Deus usa. E em 1 Coríntios 1, 29 até o 29, vemos que Deus nos explica mais ou menos esse jeito de Deus trabalhar, que para a ótica humana não entendemos. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27 ao 29. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, Deus. para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Aleluia. Vendo que Deus, esse é o modo que Deus trabalha. Sim. Deus usa as coisas loucas deste mundo, as coisas que para muitos não tem valor, que para muitos, aquele irmãozinho, não, eu esperava um poder ali do Chachô me abençoar, ou daquele homem ali que tem poder, mas não, Deus usa às vezes aquele irmãozinho que ninguém dá nada Aleluia. para trazer a bênçãos em nossa vida. Verdade. E prosseguindo na palavra de Deus, quando o povo de Israel manda levar um presente, em outras traduções da Bíblia fala que foi levar um imposto, ao rei Eglon, que como os filhos de Israel serviam a Eglon, então eles levavam os impostos a Eglon. E nesse momento Eude foi, e Eude fez uma espada de 2 fios no comprimento de um côvado, que é mais ou menos uns meio metro, 48 centímetros, assim diz a palavra. E Eude, ele pega essa espada de 2 fios e coloca debaixo de suas vestes, ali presa a sua coxa direita. A sua coxa direita. E vai levar o presente a Eglon, que a palavra de Deus nos diz que era um homem muito gordo. E depois, Eude, ele se despede do povo que estava com ele, da caravana de Israel, ele se despede, deixando ir e ficando sozinho ali com o rei Eglon e os guardas ali dos Moabitas e dos outros que estávamos ali. Então, vendo aqui, eu queria destacar 3 pontos: a coragem, a estratégia e o posicionamento de Eude. Vendo que para fazer isso, irmãos, o homem tem que ser corajoso e se posicionar na presença de Deus e ser um homem estratégico, porque ele foi sozinho, ele se despediu do povo de Israel que vieram junto com ele, e ele falou: não, deixa comigo, e pôs toda a responsabilidade ali, num plano que para muitos parece um plano louco, de você estar sozinho dentro do palácio ali do rei, onde tem guardas, tem proteção. E vendo que ele teve uma estratégia de fazer uma espada diferente das outras, uma espada bem afiada, mas uma espada curta, não uma espada longa, uma espada curta que pudesse esconder debaixo de suas vestes. E o posicionamento de Eude, que se posicionou a estar fazendo a vontade de Deus, a estar ali para lutar contra o rei Eglon. Então, vendo que o significado da espada significa para nós a palavra de Deus, vendo em Efésios capítulo 6, verso 17. Efésios 6, verso 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aleluia. E esse presente de Deus, e essa espada de Deus é o que nós temos em nossas mãos. Verdade. E temos que ter também em nossos corações e em nossa boca a palavra de Deus, para podermos lutar estrategicamente, nos posicionando à vontade de Deus. Aleluia. Pela palavra do Senhor. Sim. Aleluia. Oh, glória. Aleluia, Jesus.
Louvado seja Deus, aleluia. E com isso, pela estratégia de Eude, vendo que ele desperta a curiosidade do rei. Ele chega ao rei e fala que tem uma palavra secreta. Isso, automaticamente, o rei ele fica curioso. Então o rei ele fala para os guardas, para as pessoas que estão ali no palácio: cala-te e saiam daqui. E todos saíram. Creio eu que por ser um rei grande, gordo, ele falou: eu e Eude ali no mano a mano, não tenho. Eu estou vendo ele desarmado. Creio que o rei ele não sentiu medo algum de Eude. Ele olhou para apenas um homem, despediu os guardas e levou Eude a uma sala secreta ali, que era usada exclusivamente para o rei, um sepulcro fresco, que ali o rei tinha para ele. E levou juntamente com ele Eude. E vemos ali que quando Eude está frente a frente com o rei, Eude diz: tenho para ti uma palavra de Deus. Então está no versículo que eu queria estar chegando, no versículo 21 e 22 ali de Juízes. Então Eude estendeu a sua mão esquerda e lançou mão à espada da sua coxa direita, e lhe cravou no ventre, de tal maneira que entrou até a empunhadura após a folha. E a gordura encerrou a folha, porque não tirou a espada do ventre, e saiu-lhe o excremento. E em Hebreus 4, 12 e 13. Hebreus 4, 12 e 13. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e as juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. Aleluias. Então, vendo que aqui, quando a palavra de Deus, ela penetra no ser humano, tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que é excremento tem que sair. Tudo aquilo que cheira mal à narina do Senhor, tudo aquilo que é mal aos olhos de Deus. Quando a palavra vai de encontro, como a missionária disse, nós não conseguimos chegar até ali, até a divisão da alma e do espírito, até o mais âmago ali. Nós não conseguimos, mas a palavra de Deus, que é mais afiada do que qualquer espada de dois gumes, ela tem o poder de chegar até o mais profundo. E ali nos fala, no versículo 22, que até o excremento saiu, porque toda a folha da espada entrou até a empunhadura, é onde ele não tirou a espada. Então quer dizer, a palavra de Deus ficou presa ali, permaneceu ali. Então vimos que a gordura cerrou a espada e até o excremento se saiu. O excremento, em outras traduções, é uma palavra até feia, fezes, mas é o que sai. Quando a palavra de Deus penetra na pessoa, tudo aquilo que é ruim tem que sair. Aleluia. E no versículo 23, então Eude saiu à sala e cerrou sobre ele as portas do cenáculo e as fechou. Então, vendo que Eude, ele sai e fecha as portas. Quando aquilo que é ruim, quando o pecado sai de nós, aquele vício que nós temos em questões de coisas do mundo, aquilo que tira nosso foco das coisas de Deus, talvez pela internet, talvez alguma coisa que a gente tem, nossa carne é fraca, pesa para aquele lado, que nós venhamos fechar a porta. Que venhamos cerrar tudo aquilo que o inimigo tem colocado às nossas vistas, os manjares do inimigo, tudo tem colocado às nossas vistas, que venha tirar o nosso foco de Deus, que nós venhamos fechar a porta. Aleluia. Que venhamos, a palavra de Deus nos diz que sujeitai-vos a Deus. Sujeitai-vos a Deus? Resiste ao diabo e ele fugirá de nós. Aleluia. Quer dizer, que nós venhamos resistir, porque ele está ao derredor. Ele está esperando uma brecha, uma abertura para poder penetrar. Mas se nós estivermos limpos e fecharmos a nossa porta, ele não conseguirá. Aleluia, glórias a Deus. Oh, glória. E no versículo 24, 25. E saindo ele, vieram seus servos, e viram, e eis que as portas do cenáculo estavam fechadas, e disseram:
sem dúvida está cobrindo seus pés na recâmara do cenáculo fresco. Até o 28. O cenáculo fresco. Esperando até se enfastiarem, eis que não abriu a porta do cenáculo, então tomaram a chave e abriram. Eis que seu senhor estendido, morto em terra. Eude escapou enquanto eles demoraram, porque ele passou pelas imagens de cultura e escapou para Seirar. E sucedeu que, entrando ele, tocou a buzina nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, e ele adiante deles. E disse-lhes: segue-me, porque o Senhor vos tem dado a vossos inimigos, Aleluia. os moabitas, nas vossas mãos. E desceram após ele, e tomaram os vales do Jordão a Moabe, e a nenhum deixaram passar. Vendo que aqui vemos que Eude ele fez um trabalho de guerra, mesmo ele tendo matado o rei, ele matou o rei, então a parte dele estava feita, ele podia falar: já fiz muito, já fiz o mais difícil, já fui e matei o rei. Mas Eude não. Eude foi lá, matou o rei, conseguiu escapar, subiu a montanha, tocou a buzina, desceu, foi à frente do exército, foi ali na divisa do rio Jordão, entre os moabitas e ali o povo de Israel, feriu a todos que passassem junto com o exército de Israel. Vendo que na igreja também, amados irmãos, temos que crer, pedir a Deus que nos levante como Eude, para nós às vezes não falar: já fizemos muito para o Senhor. Eu lembro que quando eu me converti, tinha uma igreja mais ou menos com uns 30, 40 membros, e ali era bem separado. Eu sou do louvor, eu sou do ali da cantina, eu sou dos jovens. Então cada um não queria entrar na área do outro. E quando era para o evangelismo, que foi o grupo que eu entrei quando eu me converti, às vezes conversava com irmãos que trabalhavam junto: vamos com a gente e tal. Não, eu pertenço ao grupo do louvor, então eu já faço ali a parte do louvor, eu não vou me envolver em outros departamentos. Mas Eude não tinha isso não. Eude, se era para ele estar ali na parte de estratégia, ele estava. Se era para estar na batalha, na linha de frente, Eude também estava. Eude estava falando para o povo: segue-me, que Deus deu os vossos inimigos em nossas mãos. Aleluia. Então, amados irmãos, vendo que temos que pelejar, temos que lutar, assim, em todos os sentidos. Às vezes vemos o nosso pastor não glorificando jamais, mas às vezes tem assim se desdobrado na obra, tá ali na frente para pregar, e essa semana disse que às vezes nem que for sozinho, vai estar panfletando, que também vamos seguir o caminho assim, seguir os exemplos, para estarmos trazendo a palavra de Deus juntamente, para estar fortalecendo uns aos outros, para estarmos nessa batalha, amado, que Deus deu em nossas mãos. E estando na firma, eu estava meditando entre espada afiada, espada, coxa direita, me fez lembrar do nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso, em Apocalipse 19, 15 e 16. Apocalipse 19, 15, 16. E da sua boca saiu uma espada aguda, saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa no largar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. Amados irmãos, podemos ficar tranquilos que quando aquele que é o general de guerra, que é o Todo-Poderoso, estiver conosco nas batalhas, irmão, a batalha é garantida, que a vitória é garantida. Às vezes, como a missionária disse, às vezes estamos em poucos números, olhamos ali, está Pedro, Tiago, João, Marta, Maria, sempre os mesmos, sempre. Mas Deus precisou de apenas um Eude para vencer os moabitas. Aleluia. Deus precisou apenas de um Elias para conseguir vencer os 450 profetas de Baal. E Deus precisou de um Davi
para derrubar o gigante. Então, amados, se estamos em 5, 6, Ô, 7, glória! creia que Deus pode usar Eu cada creio, um de nós. Senhor. Creia que Deus pode usar um de nós Aleluia. para conseguir vencer essa batalha, irmão. Amém. E eu lembro que quando o pastor me falou assim, o varão ministra a palavra, eu já tinha essa palavra de Hebreus, que é quando eu estava estudando, uma palavra que penetrou bastante em mim, ali de Hebreus 4:12. Só que o propósito da palavra era para transformação, aqui a palavra transforma e tal. Só que Deus me levou à batalha, para que nós não temamos o inimigo. Ô, glória! Muitas vezes como é ruim passar por luta espiritual, realmente é horrível, chega a dar um temor, mas não, que não devemos temer o inimigo. Se é guerra que o inimigo quer, se ele está ao teu redor, se é guerra que ele quer, que venhamos também pelejar pelo exército do Senhor, com a palavra de Deus, com a palavra, pois Paulo diz: sejais meus imitadores como eu sou de Cristo. Se nós somos imitadores de Cristo, que venhamos ter a língua afiada como uma espada. Mas não é uma língua para ferir nossos irmãos em Cristo Jesus, não. É uma língua afiada para levar as palavras daqueles que estão cativos, aqueles que estão presos no pecado. Amém. Tem pessoas que estão presas, como diz no começo da palavra. Tem pessoas que estão presas no pecado. Ali como estava preso o povo a Eglon, há 18 anos. Tem pessoas que estão presas no pecado há 1, 2, 5, 10, 15, 20 anos presas no pecado. Mas não consegue convencer a tua boca a falar: eu estou no pecado. Não consegue se arrepender e clamar ao Senhor. Sim. Mas que nós, com a palavra de Deus, venhamos ajudar esses. Não julgar, porque não somos juízes. Somos apenas observador da lei. Aleluia. Então venhamos ajudar uns aos outros, principalmente aqueles que estão lá fora, aqueles que não conhecem a palavra ou aqueles que conhecem, mas estão fora, por algum motivo que eu não sei, mas que o nosso papel não é também querer saber, o nosso papel é batalhar por eles, por essas almas que estão presas. E sabemos que todos eles não são inocentes, porque todos já passaram de uma idade, já têm o conhecimento. E mesmo quando eu estava no mundo, eu sabia o que era bom e o que era ruim. Sabia o que agradava a Deus e o que não agradava. Eles sabem. Então, a ira do Senhor pode cair. Mas eu peço misericórdia, que Deus tenha misericórdia desse povo. Aleluia. E que nos ajude a batalhar por almas, irmãos. A batalhar por cada um desses, ó Deus. Aleluia. Oh, Jesus, nós cremos. Aleluia. E no capítulo 24... E saindo ele, vieram com seus servos e viram, eis que ao 29. E naquele tempo feriram os moabitas, uns 10.000 homens, todos corpulentos e todos homens valorosos, e não escapou nenhum. Assim foi subjugado Moabe naquele dia, debaixo da mão de Israel, e a terra sossegou 80 anos. E vendo que, amados, que na peleja, a Bíblia não faz questão de falar que são homens valorosos, são homens de guerra que estavam contra o exército de Eude, o exército do povo de Israel. Então, sabemos que a batalha vai ser difícil, mas como Deus estiver conosco, aqui eles feriram mais de 10.000 homens nessa batalha. Então, quando Deus estiver conosco, nós também conseguiríamos vencer o mundo e resgatar almas. Eu creio que Deus pode estar levantando aqui neste lugar Eudes, Davi e Elias para estar fazendo a tua palavra, porque é o mesmo Deus, o Deus não mudou, Ele continua fazendo. Então, não desanime se estão em poucos, porque Deus ele precisa de poucos para conseguir muitos. Verdade. Amém? É verdade. E vendo que aí ficou ao contrário, Moabe foi subjugado de Israel e a terra sossegou 80 anos. Então que venhamos lutar para que Deus venha trazer almas e estarmos esperando a glória do Senhor. Amém? Amém. Pastor, entrego a palavra em nome de Jesus e já entrego a oportunidade. Obrigado pela confiança. Amém. Louvado seja.